Califórnia, janeiro de 2017. Esse instituto, Future of Life, foi criado por um membro do MIT, e aquela reunião foi na praia, num balneário de Asilomar, na Califórnia, em que uma centena de pesquisadores especialistas em inteligência artificial criaram os 23 princípios de inteligência artificial de Asilomar. Passo para aí? Não está. Dezembro de 2018, Conselho da Europa, Estrasburgo, França. Pela primeira vez, houve uma carta ética europeia para o uso de inteligência artificial no sistema da justiça, porque aqueles princípios anteriores, eles podem ser aplicados em diversas áreas, em todas as atividades econômicas, mas, especificamente, para a aplicação na justiça, então, esse é o primeiro diploma que se conhece. Maio de 2019, Paris, França, sede da OCDE. O Brasil não é membro da OCDE, mas o Brasil ele é parceiro, né, e ele aderiu aos princípios de inteligência artificial da OCDE no mesmo dia em que eles foram lançados. Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil. Naquela seta, nós temos aqui o coordenador acadêmico do nosso mestrado, o desembargador Samuel Brasil Júnior, e ele estava nesse painel, lá em Foz do Iguaçu, no Encontro Nacional dos Juízes Estaduais, no mesmo mês em que, em Paris, estavam sendo lançados os princípios de IA da OCDE. E aí, esse evento, esse painel, foi a primeira vez que se tem notícia que no Poder Judiciário começou a se falar em ética aplicada à inteligência artificial. Aquele outro desembargador da Ponta, os outros dois eram conselheiros na época, a ex-conselheira Maria Tereza Willi e o ex-conselheiro Márcio Schiffler, e o desembargador de Rondônia, que já tinha alguns projetos de inteligência artificial acontecendo no Brasil. Então, foi necessário começar a falar sobre esse assunto. Um mês depois, em junho de 2019, o nosso país endossou os princípios de IA da OCDE, lá em Osaka, no Japão. O presidente do Brasil está ali no finalzinho da tela. E, no mesmo dia, também, eles aderiram aos mesmos princípios da França. Um ano depois, em 2020, a mesma OCDE criou esse observatório, né, especificamente para ajudar todos os países do mundo com tudo o que era necessário para tratar de inteligência artificial, aplicada a todas as áreas e formulando políticas públicas. Brasília, Distrito Federal, Conselho Nacional de Justiça. Aquela seta, eu estou ali, então nós temos duas pessoas que participam do mestrado, né, da IFAM, o coordenador acadêmico, meu orientador, né, com muito orgulho, muita honra, muito privilégio de ter sido sua aluna e orientanda. E eu ali fui convidada porque eu estava terminando uma pós-graduação sobre inteligência artificial aplicada às relações de consumo. E eu estava pesquisando profundamente esse tema. Então, esse grupo auxiliou o CNJ num grupo de trabalho a ter o primeiro regulamento oficial sobre inteligência artificial do Brasil, e é do Poder Judiciário. Então, dos 3 poderes da República, foi o nosso poder que emitiu a primeira norma, né, a ser aplicada, que é a Resolução 332, de agosto de 2020. No Congresso Nacional, ainda está a discussão. Já foi aprovado esse PL na Câmara, foi para o Senado. O PL tem muitas críticas, então foi feita uma comissão de juristas, presidida pelo ministro do STJ, Ricardo Vilas Boas Cueva, e ainda está em andamento. Foi prorrogado o prazo, então ainda vai demorar um tempo para a gente ter a primeira lei de IA no Brasil. Até mesmo na Europa, a discussão vai longe, porque foram apresentadas milhares de emendas por eurodeputados. Então, vai demorar muito a ter uma legislação, seja estrangeira, seja nacional, a respeito desse assunto. Só que, no nosso país, os projetos não param de acontecer, e é preciso regular de alguma maneira. Então, a Resolução 332 pode não ser perfeita, mas é a que temos, e ela aborda bastante governança, ela foi além dos princípios. No Poder Executivo, só tem a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, que é posterior à resolução do Poder Judiciário, mas ela só tem 2 artigos e foi alvo de severas críticas da comunidade acadêmica, porque ela não trata, só trata de meras intenções, falta prática, porque esse é o problema. Pesquisadores do mundo inteiro precisam transformar princípios em prática. É preciso dizer ou pensar como fazer. Então, o projeto que eu apresentei se preocupa para quando a inteligência artificial errar. E isso vai acontecer. Então, era um projeto para auditoria, controle e gerenciamento de inteligência artificial aplicada aos tribunais. E aí, meus amigos, eu abri uma caixa de Pandora, né? E aquilo que eu imaginava encontrar foi muito difícil concluir a pesquisa e terminar a pesquisa, porque eu não imaginava
tudo aquilo que eu ia realmente encontrar quando eu fosse pesquisar a fundo. E esse é o primeiro risco, o primeiro problema, porque eu precisava levantar quais eram os principais riscos, para poder ver de onde podiam surgir os erros, e para depois ver o que é que a gente poderia fazer a respeito disso. E esse é o principal risco. O risco número 1, que são os ataques cibernéticos, né? Incidentes cibernéticos, que a gente chama ataque hacker. Né? A partir desta data, que até hoje é o maior ataque cibernético a uma instituição governamental do nosso país, que foi no dia 3 de novembro de 2020, esse ataque para um ransomware aqui no STJ. As investigações não foram concluídas. Essa foi a mensagem que as pessoas viram em todos os sistemas do STJ naquele dia. No ano passado, abril de 2022, já tinham sido computados, né, que os ataques estavam acontecendo, ataques assim com paralisação, porque ataque tem toda hora, tem todo dia. Agora, ataque cibernético, que não é mais possível omitir da comunidade, porque as pessoas percebem que os sistemas não estão funcionando, nessa intensidade. Vejam, 18 meses, a cada 41 dias, algum sistema estava sendo violado. O Brasil está no topo da lista dos ataques. Esse relatório é super recente. E ele empata com o setor da educação, nas instituições mais visadas. Esse relatório também é super recente, houve um aumento de 435% em um ano de ataques cibernéticos. O Brasil, repito, é alvo preferencial. Então, não é uma questão de se vai acontecer, é quando vai acontecer, porque vai acontecer. E a gente precisa pensar sobre isso. Não tem pesquisa sobre isso. Então, você, colega magistrado, magistrada de todo o Brasil, que quer participar do mestrado na Infam, esse é um ponto, é uma lacuna que precisa de bastante pesquisa. Só para dar um exemplo do que pode acontecer, quando a gente fala em risco existencial, que pode impedir uma instituição privada ou pública de funcionar, eu trago esse exemplo de maio deste ano. Essa instituição é um colégio fundado há mais de 157 anos. Ele enfrentou a gripe espanhola, enfrentou guerra, enfrentou quebra de bolsa, enfrentou crise econômica, enfrentou a pandemia, mas não conseguiu superar um ataque hacker que sofreu. E aí fechou as portas. Então, imaginem, assim, a gente poderia perder vários processos de uma vez, quando eram físicos, por incêndio ou enchente. Mas, se um ataque cibernético conseguir vingar, porque a cada ataque eles querem uma coisa diferente, como é que vai ser? Né? O risco existencial desses processos, né, que vão deixar de existir. Então, isso é preciso pensar, porque esse é o principal risco hoje em dia. E veja que houve um aumento disso, porque com a pandemia e as pessoas indo trabalhar em casa, eram vários dispositivos ao mesmo tempo. E nós não fomos treinados, nós não tivemos capacitação para evitar que acontecesse. E a maior parte dos ataques, ele vem de um erro do próprio usuário. Eu pesquisei tudo aqui, eu tentei ser propositiva. Então, na Infam, a gente precisa apresentar propostas concretas. Então, eu pesquisei como é que a gente pode resolver isso. Encontrei regras IARA, que elas são regras para... por exemplo, naquele ataque do STJ, foi verificado que ele era similar, 99%, de um ataque ao Departamento de Trânsito do Texas, nos Estados Unidos. E eles queriam o quê? Os arquivos específicos, uns arquivos específicos. Então, você olhar para o passado e saber os incidentes que aconteceram é muito importante, porque aí você evita que novos aconteçam. Também verifiquei essa possibilidade, que é um relatório de quantificação de risco cibernético. Por quê? Porque um problema da administração pública brasileira é a falta de continuidade. Pela lei humana, os tribunais eles têm que mudar a cada 2 anos a direção. E, ao mudar a direção... Eita, já adiantei demais. Ao mudar a direção, acaba que não tem continuidade em alguns projetos. Então, hoje, as empresas que estão em bolsa de valores estão tendo que apresentar o relatório de quantificação de risco cibernético, para que os investidores e outras pessoas vejam qual é o risco e possam mitigá-lo. Então, isso aí é uma sugestão. Tem outras sugestões, do banco de incidentes e tudo mais, mas aí é uma lacuna de pesquisa. Outro problema, e aí foram vários problemas, um dentro do outro, por isso que eu coloquei essa imagem de várias caixas, né? Assim, teve também a questão da estratégia cibernética, né, que só foi feita, olha o tempo, 7 de junho de 2021. O ataque foi em novembro de 2020. Não tínhamos, o que tínhamos era uma resolução de 2013, que não era adequada para o atual momento. Olhe este problema, por isso que é uma caixa de um problema dentro de outro. Ali tem 14 países, o Brasil é o que tem mais lacuna de profissionais de cibersegurança, 441 mil. Comparando com esse número aqui, que é 406, são todos os policiais militares de todas as unidades da federação.
Então, é como se a gente não tivesse PM nenhum no Brasil. Ou seja, no mundo cibernético, é terra de ninguém. Então, vejam que ele é muito mais do que todos os outros países, a lacuna. Então, não temos profissionais de cibersegurança. Temos essa questão. No Brasil, só são formados cerca de 53 mil pessoas por ano em TI, mas a demanda é de 159 mil talentos. E muito menos especializados em A ou em cibersegurança. Então, vejam o tamanho do problema. Então, é preciso pensar em soluções rápido, porque a gente não vai ter tempo de consertar quando começar a acontecer muito. Só tem esse levantamento do pessoal de TI, que é do Tribunal de Contas da União, só que ele já tem, foi 2015, com dados de 2012. Não reflete mais a realidade, de jeito nenhum. E, infelizmente, quando eu fui pesquisar o relatório do CNJ, que trata a estratégia para 2026, essa é a única página que fala sobre pessoal de TI. Uma página, só com quantitativo. Não diz nem assim, diversidade, que é tão importante, como eu vou falar já já, a questão também do número, só tem essa folhinha e pronto. Então, não é suficiente. Também não sabemos a diversidade, e é importante ter diversidade nas equipes de TI, sobretudo as que fazem projetos de inteligência artificial, para evitar riscos de vieses discriminatórios. Não temos pesquisa no setor público, temos essa pesquisa privada, que perguntou quem coda o Brasil. Né? E aí menciona que é essa pessoa, majoritariamente branco, jovem, de classe média para alta. É totalmente diferente da população. Né? Então, eu trouxe esse quadro famoso, né, de Tarsila do Amaral, para lembrar do quão miscigenada é a nossa população. E qual é a cor, né, da população carcerária, em sua maioria. Então, isso impacta o nosso trabalho, a gente precisa tratar desse assunto. Mas não tem pesquisa e não tem dados sobre isso. Se quem tiver curiosidade, existe essa linha do tempo do racismo algorítmico, com vários casos, mas são muitos. É só estar no site desse pesquisador da Bahia, Tarcísio Silva. Ele, inclusive, foi ouvido pelo ministro Ricardo Cueva, no STJ, para essas pesquisas, né, da Lei de Inteligência Artificial no Brasil. Esse caso é famoso, né, do Compass, nos Estados Unidos, porque ele identificava, né, os negros sempre como de alto risco e os brancos de baixo risco, mesmo que eles fossem realmente mais perigosos, tivessem outros crimes e tudo. Né? E esse relatório é recente, porque nos Estados Unidos se usa muito predição para avaliação de risco. Isso se usa para saber se o juiz vai liberar ou se não vai liberar o preso. Todos esses estados americanos usam vários tipos de algoritmos. E aí, esse relatório ele menciona quais são e todos os motivos pelos quais a liberdade está em risco. Quem já assistiu esse documentário na Netflix, Coded Bias, essa Joy Bulimin, ela hoje é considerada uma das 50 líderes do mundo. Mas ela é negra e ela estava fazendo um trabalho de reconhecimento facial no MIT e nenhum computador reconhecia a face dela. Por quê? Porque quem programou os computadores só inseriu fotos de pessoas brancas, em sua maioria. Então, ela fez essa pesquisa e demonstrou, ela pegou uma escala com todos os tons de pele, criada por um dermatologista, colocou fotos dessas pessoas e, ainda assim, dava muito erro. Vejam que o erro, para mulheres, e se fossem negras, 95,9% de erro. E o erro para homem era 0,08%. Então, olha o viés. E aí, essa outra instituição, né, que levou para o Congresso dos Estados Unidos, essa pesquisa, eles, com o preço de uma pizza grande, eles compraram esse software da Amazon, colocaram fotos de presos na internet e daria 28 congressistas americanos que seriam presos, injustamente. Entre eles, aquele da seta, era o único que estava vivo ainda do tempo de Martin Luther King. Ele foi o primeiro negro a ser velado no Capitólio. Mas, se ele estivesse transitando pelo Oregon, a polícia usando o software da Amazon, ele seria preso. Então, vejam assim, que eu estou falando de muito risco. Né? Obrigada. Então, eu pesquisei o que é que a gente pode fazer. Aí, eu fui atrás dessa instituição, a Brookings, porque ela é uma instituição em Washington, ela é uma instituição, é um think tank, né, nos Estados Unidos, de políticas públicas. Eles fizeram o Plano Marshall, então, e várias outras participações importantes. Então, eles têm um relatório com diversas possibilidades que podem ser implementadas no Poder Judiciário. Tem esse relatório do governo norte-americano para fomentar a diversidade na tecnologia.
um relatório da Deloitte que ensina a construir equipes de inteligência artificial de sucesso, e um relatório do Instituto de Engenheiros, que é para fazer o design eticamente alinhado. Então, tem todas essas possibilidades, e eu fiz um cardápio de soluções adaptadas para o Poder Judiciário brasileiro. Temos esse problema, e daí eu faço um link com uma fala do meu colega Leonardo, né? Da segurança que nós temos ao pesquisar o judiciário por dentro. Insiders, né? Você usou essa palavra, não foi? Então, essas duas eram as líderes do Comitê de Ética do Google. E elas foram demitidas. Por quê? Porque elas fizeram um artigo explicando que uma determinada tecnologia que o Google está fazendo era demais. Em termos ambientais, em termos de risco, de diversas naturezas. O artigo polêmico que gerou a demissão foi esse. E está na minha dissertação, inclusive com o papagaio. Os papagaios estocásticos, né? Então, aquele outro estudo, Gender Shades, foi tão impactante que a Timothy G. Brook, aquela ali, ela foi convidada para liderar, para co-liderar, eram duas líderes, né, no Comitê de Ética. E aí elas escreveram esse outro, e nesse outro elas diziam, né, que era tudo muito perigoso, elas orientavam que o Google desse uma segurada, porque tinha muito risco. Mas aí ele demitiu, e nesse artigo tem dizendo que o Google proibiu de os demais funcionários assinarem o artigo. Então, a assinatura foi retirada. Coisa que não vai acontecer aqui conosco, porque a gente pode falar verdades inconvenientes para diagnosticar problemas nos tribunais, para tentar resolvê-los. E elas fizeram também dois métodos muito importantes que seriam muito úteis para o Brasil, porque eu verifiquei que mais de 33% dos projetos de IA do Brasil não tem documento nenhum. Nenhum. Então, é muito importante o trabalho que elas fizeram, e elas continuam agora desenvolvendo pesquisa independente em próprios institutos que criaram. E todas elas agora estão entre as grandes líderes do mundo nessa área de tecnologia. E essa moça, ela é uma das... foi considerada... Veja só, não tem prêmio Nobel para inteligência artificial. Não tem ainda, né? Porque tem os clássicos, né, criados, mas o da década de 60, que foi de economia. Então, essa instituição, uma das mais importantes em inteligência artificial, sediada na Califórnia, fez um prêmio equivalente em dinheiro ao Nobel. E resolveu premiar essa pesquisadora, a Cynthia Rudin, porque ela está estudando como resolver, como explicar, como interpretar, não explicar, como interpretar a inteligência artificial para mitigar vieses em duas áreas muito importantes, direito e medicina. Então, ela ganhou esse prêmio esse ano. Então, assim, a gente vê que tem um caminho, a tecnologia vai avançando, está enviesado hoje, mas no futuro, talvez a gente consiga superar. Eu escrevi também esse artigo, que é um outro risco, com a professora Luciane Munti, daqui do mestrado, e a irmã dela, que é pesquisadora nessa área também. E nós conseguimos publicar na revista Direito Público, que ela tem Qualis A1, é um requisito do mestrado, todos os pesquisadores precisam publicar, né? E a gente estudou todos os juízes dos diversos ramos da justiça brasileira, dos 5 ramos, para saber qual é o grau de conhecimento dos juízes a respeito do assunto. E em torno de 10% não conhecem apenas conceitos básicos, demonstrando que as escolas judiciais precisam capacitar os seus magistrados à medida que forem implementando mais projetos de inteligência artificial. Eu também apresentei, esse é um requisito do mestrado, apresentar trabalho em congressos. Então, no ENAJUS do ano passado, eu apresentei esse trabalho tentando compatibilizar o juízo 100% digital com a exclusão digital no Brasil. É um risco também que a gente está correndo. E tudo isso que eu estou falando serve para IA, mas serve para todos os outros produtos de tecnologia, porque hoje estamos no juízo 100% digital. Né? Então, as pessoas que ainda têm processo físico estão digitalizando todos. No Brasil, não podem mais entrar com processo físico, é tudo digital. Então, está dependente da tecnologia e tem muitos riscos a mitigar. Então, eu expliquei, só nesse slide aí, o contexto da exclusão digital no Brasil. Embora digam que nessa pesquisa da FGV tem 440 milhões de dispositivos, ou seja, tem o dobro de dispositivos do que a gente no Brasil, não significa que as pessoas estão com acesso. Porque é só lembrar que essa pesquisa é feita com base no número de dispositivos vendidos. Desktops, notebooks, tablets, celulares, tem celulares corporativos. Então, não dá para dizer que as pessoas estão com acesso. Por quê? Porque tem os dados das pessoas que não têm acesso à internet, a classe C, D e E usa majoritariamente pelo celular. O problema do pacote de dados, que 20% dos brasileiros comprometeriam 8% de sua renda só para ter um pouquinho de internet, que acaba rápido. Então, a gente tem que se preocupar com isso quando for desenhar qualquer produto digital,
que no Brasil, diante da nossa desigualdade social, não dá para fazer produtos que sejam 100% digitais obrigatoriamente. Então, 100% digital tem que ser sempre uma opção. Tem que dar opção para aquelas pessoas que são excluídas digitais. Então, tem a questão da infraestrutura na área rural, a questão da escolaridade do brasileiro. Também isso é outro fator. Eu não botei ali, mas tem o quantitativo de idosos, então, que é muita gente. Também disse as soluções possíveis, e eu estudei, então, pesquisadores da USP estudaram o que é que deu errado, que o auxílio emergencial do Poder Executivo deu tanta fila. E eles sugeriram a capilaridade do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, que é uma das instituições mais capilarizadas do Brasil. Só 43 municípios acho que não tem, dos 5.570 municípios brasileiros. Eu peguei esse dado e eu fui pensar, qual seria a instituição que estaria em todos os municípios brasileiros, já que nem todo município é comarca no Brasil, e são os cartórios de registro civil, que pela lei de registros públicos tem que ter um cartório em todo município, mesmo que seja miudinho, mesmo que seja o menor município do Brasil, tem que ter um cartório pela lei. Então, eu sugeri que se faça parceria com os cartórios. E nós temos uma mestranda da segunda turma, que é a Tatiane, do TRF3, que ela está fazendo uma pesquisa só sobre isso, e, com certeza, vai dar muito mais resultados do que eu consegui nesse artigo, que era para um congresso, né? Vocês podem perguntar, temos robô-juiz? Temos risco de ter robô-juiz? Eu digo, não, não temos. E é importante a gente dizer isso, porque esse tipo de matéria causa pânico. As pessoas clicam e dizem que a gente vai ser substituído por robô e ninguém aceita ser julgado por robô. Não temos risco de ter juiz robô no Brasil, simplesmente porque a resolução proíbe. Então, a inteligência artificial só pode ser auxiliar, não substituta do juiz. Temos hoje, esses dados são de maio desse ano, 111 projetos de IA no judiciário. Na minha dissertação, cataloguei todos eles, dividindo por ramos, e não da forma como está dividido aí. Não tem risco nenhum. Não tem nenhuma avaliação de risco. Essa é a nuvem de palavras e mostra que é classificar, identificar processos. Então, a esmagadora maioria desses projetos, eles tratam da área meio, não da área fim. Então, assim, o Lenny Streck, ele é o crítico, né, da inteligência artificial, e o nosso colega de Santa Catarina, Alexandre Moraes, ele rebate as alegações do Lenny, né? Então, assim, explicando, né, que essa questão do juiz julgar, o juiz robô não é assim. Eu também identifiquei que há, sim, um projeto que causa risco, e é do Distrito Federal. Eu disse por quê. Embora, vocês vejam que coisa interessante, o mesmo algoritmo, para o uso de cima, ele não é enviesado. O de baixo é. E cabe mais pesquisa. Não dá tempo de dizer por quê, aí vocês leem a minha dissertação. E vamos dar um exemplo de uma excelente prática, do TRF3. Então, inclusive, eles ganharam o Prêmio Novare do ano passado por essa prática, que é o ranqueamento de modelos de atos judiciais. É o mais próximo que tem de robô-juiz e que não é um robô-juiz. Todos nós temos nossos modelos, né? E nós precisamos selecionar nosso modelo quando a gente vai julgar alguma coisa. Então, ele apenas ranqueia. Qual é o que bate mais com os argumentos que a pessoa pediu. Então, é o juiz que escolhe. Não, isso aqui não serve, isso aqui não serve. Ele vai ter que adaptar todo. Então, não significa que está o robô julgando. E o pessoal lá, o laboratório do TRF3, fez aquele primeiro manual e esse outro manual. Eu pesquisei com os outros de outros países, pesquisei no Reino Unido, do governamental mesmo, pesquisei na Universidade de Oxford e da OCDE, e o daqui é melhor, bem melhor. Porque esses aí não são tecnicamente adequados para o Poder Judiciário. Eles são genéricos, eles servem para a inteligência artificial de todas as áreas. Então, o de São Paulo é muito melhor. Por mais que seja tudo perfeito e todo mundo cuide dos dados, tente mitigar os riscos, trago a lógica do cisne negro, né? Então, a gente não pode prever tudo o que vai acontecer. Algum problema vai acontecer. Mostrei diversos motivos pelos quais são esperados que erros aconteçam. Para isso, o que eu sugeri na minha dissertação foi 2 métodos. Eu sugeri um como hipótese de pesquisa inicial e depois eu vi que tinha um mais bacana, mas ainda não era bom. Então, eu sugeri uma mescla dos dois. Então, eu confirmei minha hipótese, fiz a hipótese superveniente, que é a importância de a gente registrar os erros que aconteceram. Tanto do ponto de vista de nós, juízes, dos servidores que usarem os sistemas de IA, e como também de advogados, jurisdicionados, que eles usando esse método,
que a Agência Norte-Americana para Alimentos e Drogas, medicamentos, isso existe desde a década de 90. São os incidentes, né? Eles registram os incidentes. E, por causa disso, vários dispositivos médicos são impedidos de funcionar nos Estados Unidos, quando dão problema demais. Então, surgiu algo adaptado para o nosso sistema judiciário, algo parecido. Então, junto com esse MedWatch, que aí está na internet, qualquer pessoa pode registrar. Esses insights vieram desse trabalho acadêmico anterior, como eu já tinha falado para vocês, e essa foi a hipótese de pesquisa superveniente. Porque, depois de eu ter apresentado o projeto de pesquisa, surgiu, 6 meses depois, esse banco de dados justamente de incidentes. Só que aí, ele é muito novo ainda, e o outro já existe desde a década de 90. Então, assim, o que eu sugiro é que se faça uma mescla dos dois, no LIOTS, que é o laboratório do CNJ. E eu queria dizer também que, na hora de apresentar, fazer defesa da dissertação, lembra que no início eu coloquei a foto da reunião no CNJ? Quem estava sentado do meu lado era o então secretário de projetos. Eu nem imaginava que ia entrar no mestrado, ele também não sabia que seria conselheiro. Mas ele foi o examinador externo, porque é preciso cumprir o princípio de Asilomar número 3, fazer a conexão entre ciência e política. Nós estamos aqui para tornar princípios em prática. E, por isso, ele hoje é justamente o presidente das comissões que podem levar à frente tudo isso que eu apresentei. Então, quando eu abri a caixa de Pandora, não imaginei que eu ia encontrar o que eu encontrei. E, no mito, no final, quando ela fechou, que ficou assustada, só ficou a esperança. E aí eu trago, eu sou nordestina, que já deu para perceber o meu sotaque, né? Uma frase que eu adoro, de Ariano Suassuna, para encerrar. Então, quando ele diz que considera os otimistas ingênuos e os pessimistas amargos, e eu sou um realista esperançoso, o que ele diz, essa foi a última entrevista dele, antes de morrer, meses depois, em 2014. Tem muita gente que se empolga com inteligência artificial, que acha legal, acha bacana, tecnológico e tal. Então, é otimista demais. Mas também não dá para ser pessimista demais. Não vamos fazer nada, não vamos inovar, porque tem muito risco. A gente tem que ser um realista esperançoso, saber dos riscos e trabalhar para mitigá-los, acreditando que a ciência avança e a gente pode contribuir com isso. Obrigada pela atenção.